Eu saudo a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. As igrejas que estão em Belém, as igrejas que estão em Judá, as igrejas que estão em Jerusalém, as igrejas que estão em Israel, as igrejas que estão na Palestina, na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na Antártida, no Brasil, na América do Sul, no Brasil, nas Alagoas e em cada bairro de Maceió e aqui no Bom Parto, onde eu estou localizado, na Nova Vila, diretamente da casa do meu papai biológico. Um beijo no coração do meu papai biológico, em toda a minha família, em todos os meus amigos e minhas amigas. Eu saudo a santa paz do Senhor desse dia maravilhoso, hoje, domingo. Oh, glória a Deus e aleluia. Dia 9/4/2017. Hoje, o dia da ressurreição do Senhor, Dia da ressurreição do Senhor, querido. Hoje eu intercedo a Deus pelos ressuscitados, pelas ressuscitadas, por todos os batizados, aqueles que já receberam o Espírito Santo. Atos, capítulo 2. Você que já foi batizado e você já foi batizada, eu oro e intercedo a Deus em nome de Jesus por você hoje. Hoje, Lucas capítulo 24, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiu-se ao sepulcro com os aromas que havia preparado. No primeiro dia da semana, segundo as Escrituras, está em Mateus capítulo 28, Evangelho segundo São Marcos capítulo 16 e Evangelho segundo São João capítulo 20 e capítulo 21. O primeiro dia da semana. Hoje a palavra, querido, se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, que traz para nós a certeza desse dia de hoje, o dia da ressurreição. Eita, Senhor da glória! O tema é o versículo 33, que diz assim: não vos deixeis enganar, mas companhia. Não vos deixeis enganar, mas companhias. Corrompe-se bom costume. Esse é o tema. Não vos deixeis enganar, e mais companhia corrompe-se bom costume. Não vos deixeis enganar, querido, e mais companhia corrompe bom costume. Esse é o tema da palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Iniciando essa palavra, consagrando e entregando nosso corpo como sacrifício vivo no altar do Senhor, nessa oração das 3 horas. Essa oração é mundial, todas as 3 horas, como está escrito no livro de Atos, capítulo 3, Atos capítulo 3 e Atos capítulo 10, a oração das 3 horas. E mundialmente, uma multidão de cristãs se reúne nessa hora de 3 horas para orar a Deus. Foi nessa hora também que Jesus entregou o seu Espírito nas mãos do Pai. Os últimos capítulos dos Evangelhos vai falar sobre isso, sobre a última hora que Jesus entrega o Espírito ao Pai. Mateus capítulo 27, Evangelho segundo São Marcos capítulo 15, Evangelho segundo São Lucas, glória a Deus, aleluia,
capítulo 23, Evangelho segundo São João, capítulo 19. Glória a Deus e aleluia. E essa palavra, nessa tarde, vamos proclamar que é uma palavra trazida pelo apóstolo Paulo, o pregador dos pagãos, o pregador dos gentios, segundo o seu testemunho, no livro de Gálatas. E Atos capítulo 9, a conversão de Paulo. E diz assim a palavra de Deus nessa hora. Entregando o nosso corpo ao Senhor, a nossa alma e o nosso espírito, começando por Belém, até chegar aqui na Nova Vila, eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito como oferta no altar do Senhor. Amém. Diz assim a palavra de Deus, queridos. O título da Bíblia, da tradução da Ave Maria, é Ressurreição. Certeza da ressurreição de Jesus. Vamos ler? Vamos ler. Leitura do livro das primeiras cartas aos Coríntios, do apóstolo Paulo. Assim diz assim a palavra do Senhor. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firme, por ele sereis salvos. Se o conservades como vos preguei, de outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, e em seguida a todos os apóstolos. E por último de todos, apareceu também a mim, como um aborto, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem algum de vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Além disso, seremos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus, por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou.
Se os mortos não ressuscitam, pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícia dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem. Como primícia, Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo, na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade e toda dominação. Porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas, quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que entenda, aqueles que se batizam em favor dos mortos, se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batiza por eles? E nós, por que nos expomos a perigos a toda hora? Cada dia, irmãos, exponho minha morte, tão certo como vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se foi por intenção humana que combati com as feras em Éfeso, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos deixeis enganar, mas companhias corrompe-se com costumes. Despertais como convém e não pequeis, porque alguns vivem na tal ignorância de Deus, para vergonha vossa o digo. Mas dirá alguém: como ressuscita os mortos? E com que corpo vem? Insensato, o que semeia não recobra a vida, sem antes morrer. E quando semeia, não semeia o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como, por exemplo, de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e a cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é própria. Nem todas as carnes são iguais. Uma é a dos homens, e outra a dos animais, a das aves
difere da dos peixes. Também há corpo celeste e corpo terrestre, mas o brilho do celeste difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua, e outra a claridade das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeando na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeando no desprezo, ressuscita glorioso. Semeando na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeando corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual, como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O segundo Adão é espírito vivificante, mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo veio do céu. Qual homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as exceções do homem terreno, precisamos reproduzir as exceções do homem celestial. O que afirmo, irmãos, é que nem a carne, nem o sangue pode participar do reino de Deus. E que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Eis que vos revelo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta sonará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Isaías 25:8. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Oséias capítulo 13, versículo 14. Oh, glória a Deus! Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Saber que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Isto é palavra do Senhor. Que a santa palavra do Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Que é a santa palavra do Santo Evangelho. Meus amados e minhas amadas, essa tarde
A palavra de Deus, trazida pelo apóstolo Paulo, vai dar a nós algo especial da parte de Deus. Vai dar a nós algo especial da parte do Senhor, querido. Paulo, aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição, a certeza da ressurreição de Jesus. Paulo, ele quer lembrar aos coríntios, mas Paulo quer lembrar toda a igreja através dessa mensagem, porque essa mensagem é para todos os pagãos, é para toda a igreja, tanto para os judeus, também para os pagãos gentios. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Eu dizemos, por ele sereis salvos, se o conservardes como vos preguei, de outra forma em vão tereis abraçado a fé. Que conselho lindo e maravilhoso. Paulo, ele fala no livro de Gálatas, no capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10, Paulo diz assim: só há um evangelho autêntico. Estou admirado, Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 10. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixo do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, que ele seja verdadeiramente nada, que ele seja rejeitado, que ele seja verdadeiramente fora daquilo que você crê, no evangelho que Paulo está dizendo que pregou. Ele vai dizer assim, repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado, seja ele expulso da congregação, seja ele expulso do meio de vós. É isso que ele quer dizer. É porventura o favor dos homens que eu procuro? Ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Por isso que Paulo diz aqui em 1 Coríntios: eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, o que tendes acolhido, no qual está firme, por ele sereis salvos, se o conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. É preciso a gente acolher o evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o início da igreja. Atos capítulo 1 é o início da igreja. Ali, os apóstolos reunidos, eles vão receber a promessa do Pai, como Jesus disse em Lucas capítulo
Lucas capítulo 24, aonde o Senhor vai dizer para os apóstolos queridos, Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim: eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Paulo vai dizer no versículo 2: por eles serem salvos, se conservados como vos preguei, de outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Paulo vai dizer no versículo 3: eu vos transmiti, primeiramente, o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Atos capítulo 9, Paulo começa a sua missão. Ele vai dizer, no versículo 4, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os últimos quatro capítulos dos Evangelhos, de cada Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostra nos últimos 4 capítulos as últimas palavras de Jesus e a morte e ressurreição de Jesus, a crucificação e ressurreição de Cristo. Paulo está dizendo aqui no versículo 4: foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Em Mateus capítulo 16, capítulo 17, Jesus vai falar também para os apóstolos que vai morrer, vai ser entregue. E Paulo está dizendo aqui que Jesus foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele vai dizer no versículo 5: apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Evangelho segundo São João, capítulo 20 e 21. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. É ali que Jesus aparece para os apóstolos, para as mulheres, para os irmãos. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Paulo vai dizer no versículo 8, meus amados e minhas amadas de Deus: e por último de todos, apareceu também a mim, como um abortivo. A gente vai ver que Jesus aparece ali em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Ele aparece ali para Paulo. Quando Paulo vai para Tarso, para Damasco. Paulo de Tarso vai para Damasco, porque ele pede carta aos chefes, às autoridades, aos sacerdotes, aos príncipes, para ir buscar irmãos e irmãs, cristãos e cristãs que seguem aquele caminho, para levar para Jerusalém. Mas quando chega em Damasco, ele tem um grande encontro pessoal com Cristo. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos aqui, versículo 8, perdão.
E por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo. Esse é o versículo 8. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus. Paulo ele vai dizer que ele não é digno, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Por isso que ele vai dizer isso, que não é digno. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Ele está dizendo pela graça. Ele é o que é. Quem é Paulo? Quem vai se tornar Paulo? Mas quem era Paulo? Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais, aqui é mais, aqui é M-A-I-S, mais do que todos eles. Ou seja, eu tenho trabalhado mais do que os apóstolos. Mas ele vai dizer, não eu. Mas, agora ele vai dizer, mas é um só, mas a graça de Deus que está comigo. M-A-S, mas a graça de Deus que está comigo. Meu querido e minha querida, nós é aqui que quem trabalha na vida da gente é a graça. É o Espírito Santo que trabalha. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 26. Capítulo 15, versículo 26, 27. E capítulo 16, versículo 5 e 13. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, do pecado, e convence que o diabo já foi condenado e é um derrotado. E é o Espírito Santo que nos ensina. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Meu querido, minha querida, amados de Deus, no versículo 11, ele diz assim: portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim creste. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim creste. Eu a cada dia, eu acredito na pregação dos apóstolos e na pregação do apóstolo Paulo, que é o nosso pregador. É o pregador dos pagãos, o pregador dos gentios. Nós somos dos gentios, nós brasileiros, nós alagoanos, né? Uma parte ali da Palestina, a África, a Europa e a Ásia. América do Norte, América Central, a Oceania, a Antártica, o Brasil, as Alagoas. Nós somos ali instruídos por Deus através do apóstolo Paulo, nas suas cartas. E agora não só por o apóstolo Paulo, mas por todos os apóstolos. Graças a Deus. A Bíblia completa agora está conosco. Olha que lindo, que maravilha. A nossa ressurreição. Paulo vai falar no versículo 12. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como diz algum de vós que não há ressurreição de mortos? Mateus, capítulo 22. São Mateus, capítulo 22. Também teve essa discussão. Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou? Paulo fazendo uma pergunta. Se Cristo não ressuscitou, e é vã a nossa pregação. Paulo está dizendo, é vã a nossa pregação se Cristo não ressuscitou. E também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando em vão.
a vossa fé também, ó, é em vão, não vale para nada. Além disso, seremos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus, por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, Paulo vai dizer, ou se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Lembra do suborno? Do suborno dos guardas? Mateus capítulo 28. Lembra do suborno? Lá que está escrito. Os guardas foram subornados pelos sumos sacerdotes, pelos príncipes sacerdotes, para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Vamos ler. Deixa eu ler aqui. Pode assim pra gente. Eita Jesus agora. Só pra gente entender. Eles fizeram de tudo. Eles fizeram de tudo para esconder a ressurreição de Cristo. Eles fizeram de tudo para esconder a ressurreição de Cristo. De tudo eles fizeram. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Aí eu vou ler o versículo 14, que diz assim, né? Versículo 11 ao 15, né? Vou ler do 11 ao 15, que diz assim: enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos, deram aos soldados, eita Jesus da glória, eles deram, querido, aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhe: vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Essa versão é espalhada até hoje entre os judeus. Lá. Aleluia, glória a Deus. Aí Paulo vai dizer assim, no versículo 16: pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E ainda estáis em vossos pecados. Querido, Paulo diz em Romanos capítulo 6, querido, que o Senhor, Ele verdadeiramente, Ele levou nossos pecados. Morte e vida com Cristo. Romanos capítulo 6. Então o que diremos? Permanecemos no pecado para que haja a abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderemos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Oh glória! Oh glória! Querido, será que verdadeiramente você pode dar um glória a Deus e aleluia por essa palavra? Então Paulo está dizendo no versículo 16: pois se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis no vosso pecado. Eu e você não estamos no pecado mais não. Porque no Evangelho segundo São João, lá diz que o Senhor amou o mundo, em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para aquele que todos nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois está escrito, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado e perseverar até o fim será salvo. Mas quem não crê será condenado. Porque em João 3, Evangelho segundo São João capítulo 3 diz que o homem precisa nascer de novo. E se você já nasceu de novo, em Mateus capítulo 3, versículo do 3 ao 17, se você nasceu naquele batismo ali de Jesus, ou seja, Jesus é batizado nas águas, mas aquele batismo é para a remissão dos pecados. Aquele batismo é só, verdadeiramente, ali, uma forma de mostrar para você que você precisa se purificar-se, que você precisa se purificar-se. Mas quem vai me purificar e purificar é o batismo do Espírito Santo, porque João ele dizia, João Batista falava, em Mateus 3, versículo 11, eu batizo vocês para a remissão dos pecados, mas virá um após mim e vos batizará no Espírito Santo no fogo. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 39. Muitos irmãos foram batizados. Os apóstolos foram batizados através de Cristo. E aqui eles estão negando a ressurreição. Estão negando que verdadeiramente não vai haver ressurreição dos mortos. Mas Paulo está afirmando aqui, Paulo vai dizer, também estamos perdidos. Os que morreram em Cristo também estão perdidos. Os que morreram em Cristo Estevão está perdido. Atos capítulo 7, o martírio de Estevão, professando a fé em Cristo, a morte de João Batista, professando que Jesus Cristo é o Messias, o enviado de Deus. Paulo vai dizer, querido, se é só para esta vida que temos colocado, se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Lástima aqui quer dizer uma pessoa que não é nada, um morto, ele é morto. Nada. É um perdido na vida. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, o homem de Deus, o discípulo de Jesus vai dizer assim, mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícia. Ele é o primeiro a ressuscitar. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Pedro professando também a fé. Ele é o primeiro, querido. Ele é como primícia dos que morreram. Os que morreram. Quando Jesus ressuscita, uma multidão ressuscita com ele. Mateus capítulo 27. Com efeito, se por um homem, né? Com efeito, se por um homem veio a morte, por um vem a ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos
reviverão. Romanos capítulo 5. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Cada qual, porém, em sua ordem, como primícia a Cristo, e em seguida os que forem de Cristo, na ocasião de sua vinda. Primeira carta de São Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Eita, glória a Deus e aleluia. Querido, o Senhor é lindo. Primeira carta, a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos, querido, Paulo vai dizer, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus amados e minhas amadas, em Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo está dizendo aqui assim, no versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícia Cristo, como primeiro Cristo, e em seguida os que forem de Cristo, na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim, quando entregar o reino de Deus. Depois chegará o fim, quando entregar o reino a Deus Pai. Cristo vai entregar o reino a Deus Pai. Depois de haver destruído todo o principado, toda potestade e toda dominação. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, o fim da história. Apocalipse capítulo 20, querido, o fim da história ali. Eita, Jesus da glória. Porque em Apocalipse capítulo 20 está escrito lá a vitória de Cristo sobre o inimigo. Apocalipse capítulo 19 e capítulo 20. Eita, Jesus da glória. Querido, aí você vai ver, no versículo 10 diz assim: o demônio sedutor delas foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. O demônio sedutor delas foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já estava a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Versículo 15 do Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Todos os que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado
ao fogo. Todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no fogo. Mas aqui, querido, se fala da palavra do Senhor. Aqui se fala da palavra do Senhor, que chegará ao fim. Mateus capítulo 24 também fala do fim. Mateus capítulo 25 fala do fim. Versículo 25 diz assim: porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Apocalipse capítulo 20. Mas quando ele disser que tudo lhe será sujeito, claro é que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus está à parte. Né? Deus, tira Deus, e tudo foi sujeito a Jesus. Aí você tira Deus. Né? Aí, aqui Paulo está colocando Deus no trono, Jesus é direita de Deus, e Deus entregou tudo a Jesus. Mas só que Deus não entregou o trono dele a Jesus. O trono de Jesus é um, e o de Deus é um. É isso que Paulo quer dizer. Tudo está entregue na mão de Cristo, só não Deus. Só não o Pai. Eita, Jesus. Ele sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, também o próprio Filho renderá homenagem àquele que sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Olha que lindo! 1 Coríntios capítulo 12, né? 1 Coríntios capítulo 12. De outra maneira, que entenda, aqueles que se batizam em favor dos mortos, de outra maneira que entenda, aqueles que se batizam em favor dos mortos, Paulo está dizendo aqui no versículo 29, de outra maneira que entenda, aqueles que se batizam em favor dos mortos. Paulo falou uma pergunta: se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batiza por eles? E nós? Porque nos expomos a perigo a toda hora. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Cada dia, irmãos, expõe a minha morte, tão certo como vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Os gentios e os pagãos é a glória de Paulo em Jesus Cristo. Somos nós, eu e vocês, é a glória de Paulo. Se foi por intenção humana que combati com a cera em Éfeso, que me aproveita isso? Se eu enfrentei o demônio, se eu enfrentei Satanás, se eu enfrentei verdadeiramente ali o inimigo, o que me aproveita? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, vamos morrer mesmo amanhã, então vamos comer e beber. Paulo dizendo no versículo 33, querido, aleluia, glória a Deus, o Senhor é lindo, irmão. Ele é lindo e Ele é rico em misericórdia. Deus é lindo e Ele é rico em misericórdia.
Deus é lindo e é rico em misericórdia. Porque a palavra do Senhor diz assim, querido. No versículo 33. Não vos deixeis enganar. Não vos deixeis enganar. Não vos deixeis enganar em más companhia. Não vos deixeis enganar em más companhia não, querido. Corrompe os bons costumes. É bom a gente verdadeiramente tirar esse costume de bebedeira da vida da gente, essa vida de pecado, e se tornar um homem novo. É certo que a gente passa por tentação, perseguição e tribulação. Mas isso aí era um homem velho. Efésios capítulo 4. Agora você tem que ser um homem novo. Você tem que verdadeiramente fugir desses maus costumes. E agora você tem que verdadeiramente ser um homem em bons costumes. Uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, um ancião, um velhinho, uma velhinha. Sim! Chegou a hora de se revestir-se da imagem e semelhança de Jesus, o homem novo. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, irmão. Oh, glória a Deus e aleluia. Se revestir, porque Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Então o que estava sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu amado, não vos deixeis enganar em mais companhias. Corrompe-se bom costume. Paulo vai dizer no versículo 34: Despertai como convém, e não pequei, porque alguns vivem na toda ignorância de Deus. Querido, despertai como convém e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus. Para a vergonha vos digo. Paulo estava dizendo isso com aquelas pessoas que vivem na ignorância ainda. Oséias capítulo 6, versículo 11, vai dizer que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Vai dirá alguém como ressuscita os mortos e com que corpo vem? Mas dirá alguém: como ressuscita os mortos e com que corpo vem? Aí Paulo vai dizer: insensato, o que semeia não recobra a vida sem antes morrer. Se você não é batizado agora, meu amado, ou você vai contar o rico, ou você vai contar o Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Lembra o que Jesus disse? Evangelho segundo São João, capítulo 5. Leia lá o que está escrito. Leia lá, querido, o que é que está escrito lá. Leia lá o que está escrito. Vamos ler só um pedacinho? Eu vou ler só o versículo 28 e 29, que diz assim. Olha o que diz assim, em cima dessa palavra que Paulo falou aqui. Em cima da palavra que Paulo falou no versículo 36. Insensato, o que semeia não recobra a vida sem antes morrer. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui.
38. Não vos maravilheis. Não vos maravilheis. João capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão deles ao som da sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para seres condenados. Aí qual foi a pergunta? Que corpo é que você vai trazer na ressurreição? Que corpo é que você vai trazer? Não foi essa a pergunta? O que semeia o bem, vai colher o bem na ressurreição. O que semeia o mal vai colher o mal. Jesus falou, Paulo apenas confirmou, através do Espírito Santo. Aí vai dizer assim, no versículo 37. E quando semeia, não semeia o corpo da planta que há de nascer? Quando você está semeando ali a semente? Pé de feijão. Uma semente de feijão. E outra semente também, uma semente de laranja. Você vai colher o quê? Você vai plantar batata, vai colher inhame? Não. A gente planta batata e a gente colhe batata. Mas falta dizer assim, enquanto semeia, não semeia o corpo da planta que há de nascer? Mas o simples grão, como, por exemplo, de trigo, ou de alguma outra planta. Mateus capítulo 12, versículo 30 ao 37. Gálatas capítulo 6. Salmo 61 ou 62. Em alguma tradução da Bíblia, né? A gente colhe o que a gente planta. Versículo 38. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, né? E cada uma das sementes, o corpo da planta que lhe é própria. Por isso que Paulo vai dizer que a gente vai recobrar a vida. Lembra que Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado, né? Quem crê e for batizado e perseverar até o fim será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Lembra de João 3, 16 ao 21? São João capítulo 3, versículo do 1 ao 21. Leia. É bom a gente ler a Escritura. É bom ler. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e cada uma das sementes e o corpo da planta que lhe é própria. Nem todas as carnes, queridos, são iguais. Uma é a dos homens e outra é a dos animais, a das aves, diferente da dos peixes. Nem todas as carnes são iguais. Uma é a dos homens e outra a dos animais. As das aves diferem-se da dos peixes. Existe a carne de homens e carne de animais. E os peixes ainda é diferente da dos homens e da dos animais. Também há corpo celeste e corpo terrestre. São João capítulo 6. Jesus fala ali sobre o corpo. Os judeus não entenderam. É um mistério, né? Jesus estava falando da Santa Ceia. A árvore da vida.
Gênesis capítulo 2, versículo 9. A árvore da vida está ali. Apocalipse capítulo 22. Eita, Jesus agora. Há corpo celeste e corpo terrestre. Mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra é a claridade da lua. E outra é a claridade das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra na claridade. Lembra da estrela cadente? Aquela primeira, aquela grandona. Eu fico olhando assim para a estrela e me encanto com ela. Por causa do brilho. E a lua quando está bem brilhosa? O sol, eita meu Deus, como o Senhor é lindo. O sol do meu dia, ele brilha. E o céu? Que verdadeiramente ele mostra uma cor todo dia diferente. A luz, a natureza, também há corpo celeste, corpo terrestre, mas o brilho do celeste difere do brilho do terrestre. Lembra de Moisés, quando desceu da montanha? Êxodo capítulo 33, né? 33, 32. É isso mesmo. Eita, Jesus da glória. Moisés, ele desce da montanha e ele desce com um brilho diferente. Eita, Jesus da glória. Como o Senhor é lindo. Esse é o Deus tremendo, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Querido, Deus é lindo. Deus é lindo. E Ele é maravilhoso. Deus é lindo e Ele é o quê? Ele é maravilhoso. Deus ele é lindo e Ele é maravilhoso, querido. Fiel em tudo que faz. Eita, Deus tremendo. Como o Senhor é lindo. Pense no Deus que não faz acepção de pessoas. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Querido, Êxodo capítulo 34, versículo 29. Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto se tornaram brilhantes durante a sua conversa com o Senhor. Êxodo 34, é isso mesmo. Êxodo capítulo 33 e 34. Paulo vai dizer aqui, na palavra. Uma é a claridade, querido, né? Todo também há corpo celeste e corpo terrestre. Mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Mateus, capítulo 17. A transfiguração de Jesus. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeando na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível.
ressuscita glorioso. Semeando na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeando o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Lembra que Jesus fez o corpo de Adão, nosso pai, do barro e dos animais também, né? Gênesis capítulo 2. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, Gênesis 2:7. O segundo Adão é espírito vivificante. Aqui, semeando desprezo. Semeando desprezo. Semeando desprezo. Eita, Jesus da glória. Lembra o que já te disse? Em Mateus, capítulo 19, versículo 27 ao 30. Mas o Senhor vai dizer em Lucas capítulo 9 também, que é aquele que não renunciar a si mesmo não será digno. Ele não será digno, querido, da palavra de Deus. Aquele que não deixar tudo, também não será digno da palavra do Senhor. Semeando no desprezo. Desprezar esse mundo. Como está escrito no primeiro, homem Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Versículo 44. Semeando o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Versículo 43. Semeando o desprezo, ressuscita glorioso. Semeando na fraqueza, ressuscita vigoroso. Qual que você quer escolher? Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeando na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Deixa o Espírito Santo me clarear mais aqui, para a gente entender profundamente esse mistério. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semear na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeando no desprezo, ressuscita glorioso. E semeando na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeando o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, há um espiritual. É mistério. É mistério. É mistério. Como está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. O segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio do céu. Qual o homem terreno? Tais homens terrenos.
E qual homem celestial, tais homens celestiais? Assim como reproduzimos em nós as refeições do homem terreno, precisamos reproduzir as refeições do homem celestial. Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 30. João, capítulo 6, ajuda em pessoas. Paulo ele vai dizer assim para nós, queridos, amados e amadas de Deus. O que afirma, irmãos, é que nem a carne nem o sangue pode participar do reino de Deus. E que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Temos o versículo 43 e 44. Esse versículo aqui, vai afirmar algo especial. O que afirma, irmãos, é que nem a carne nem o sangue pode participar do reino de Deus. E que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Lembra que Paulo fala em Romanos capítulo 8 que a carne está morta por causa do pecado? Lembra? E o Espírito de Cristo está na gente e ele dá a vida. É um Espírito que verdadeiramente não existe corrupção. É esse Espírito que você precisa ressuscitar com ele. Morrer com ele e ressuscitar com ele. Ou subir com ele, porque nem todos morreremos. Vai dizer aqui. Eis que vos revela um mistério novo. Olha, estava pertinho. Eis que revela um mistério novo. Eis que revela um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Pronto. Sabe sim a palavra. Se você tiver com o Espírito Santo, você sobe no dia do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Se eu tiver com o Espírito Santo, por exemplo, se o arrebatamento for agora, os primeiros que vão ser ressuscitados vão ser os mortos. Eu estou com o Espírito Santo, eu subo. Se eu não tiver, eu vou ficar. Para grande tribulação. Aí o negócio vai ficar feio. No momento, não abrir e fechar. Não abrir e fechar de olho. Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esses incorruptíveis é aqueles que Paulo está falando em Romanos capítulo 8. Eles têm o Espírito de Cristo, por isso que ele não tem mais corrupção. Fizeram as boas obras em Jesus. E nós seremos transformados. Oh glória! Aleluia! Que Deus é tremendo! É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que este corpo mortal se revista da imortalidade. Lembra do batismo? Atos capítulo 2. 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 Atos capítulo 2, versículo 37. Aleluia! Eles disseram assim. Atos capítulo 2, versículo 37. Ao ouvir essas coisas, ficaram compungidos
no íntimo do coração, indignaram de Pedro e dos demais apóstolos. Que devemos fazer, irmãos? Pedro lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Aqui a promessa é para os judeus. E os gentios, os pagãos, de longe que somos nós, somos convidados por Jesus por misericórdia. Porque a promessa é para os pais e os filhos de Israel. Nós somos aquele povo de longe. Lembra? Jesus falou. Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Que vão sentar-se na mesa, né? Com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão jogados fora. Porque muitos filhos de Israel vão ser jogados fora. Ainda com muitas outras palavras, exortava o dizendo: salve do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 número de adeptos, de pessoas. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. E todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e seus bens e dividia-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentava todos os dias o templo, partia o pão nas casas e tomava a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cultivando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Atos capítulo 9. Eita, gente. Atos capítulo 4. E aqui, Paulo vai dizer assim, querido: é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. É o batismo no Espírito Santo. É o batismo nas águas. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Isaías 25, 28. Querido, o seu corpo só poderá ser transformado se você ressuscitar com Cristo. Aí vai dizer assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Oséias capítulo 13, versículo 14. O aguilhão da morte, querido, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh, glória a Deus e aleluia! Ora, querido, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Lembra a lei? Olho por olho e dente por dente. Mateus capítulo 5, versículo 38, 39, 40, 41, 42. A lei também pecou. A lei, ela deixava a gente viver. Mas a lei de Deus, mas a lei de homem, ela pecou. Lembra da lei de Moisés? Jesus cumpriu a lei, porque ele veio para cumprir a lei. E depois que ele cumpriu a lei, ele começou a pregar outra lei. Lembra que Jesus cumpriu a lei, né? Ele cumpriu a lei da carne. Jesus cumpriu a lei da carne, porque é descendente de Davi, e ele nasceu, é descendente de Adão. Até José, o último descendente de Davi, vai nascer da Virgem Maria. Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1, capítulo 2. Vai cumprir a lei na carne. E depois, Mateus capítulo 3, em toda a palavra do Novo Testamento, ele vai trazendo esse novo evangelho. Ele vai trazendo graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai trazendo a vitória. Porque a palavra de Deus diz, querido, a palavra do Senhor diz, em João, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 17, versículo 16, todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados e minhas amadas, que essa palavra de hoje, você batizada, você que já foi ressuscitado em Cristo Jesus, hoje eu oro por ele e já agradeço a Deus, Pai, por essa linda e bela palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa linda e bela mensagem, que eu possa aprender a cada vez mais com meus irmãos e minhas irmãs que estão em Belém, que estão em Judá, que estão em Jerusalém, que estão em Israel, que estão na África, na Europa e na Ásia, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na Antártida, no Brasil e nas Alagoas. Vamos ser revestidos com o poder do alto, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, a palavra do Senhor diz assim, principalmente nossos irmãos na Síria. A Síria está sofrendo na guerra, o país está se acabando, e que Deus possa tirar os filhos e as filhas dele lá, daquele lugar, e não só daquele lugar, mas de todos os lugares do mundo, porque a cada dia mais a profecia se cumpre, tem que se cumprir, que nem essa vai se cumprir, e essa aqui vai se cumprir, né? Essa aqui vai se cumprir, essa promessa aqui vai se cumprir, né? Não é? Sim ou não? Sim. Ele diz assim, querido, no versículo 58, por consequência, meus irmãos, por consequência, meus amados irmãos, por consequência, meus amados irmãos, por consequência,
meus amados irmãos, por consequência, meus amados irmãos, por consequência, meus amados irmãos, ele dizendo aqui, ó, por consequência, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais a obra do Senhor, sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Você que está em Belém, você que está em Judá, você que está em Jerusalém, você que está em Israel, você que está na Palestina, eu vi vídeos que cristão é morto os irmãos Islã, não sei o nome, Islã, né? Não entendo muito, mas os terroristas, os irmãos terroristas, que Deus tenha compaixão desses irmãos, irmão e irmã também, tem mulher também. Tenha compaixão desses irmãos, que o diabo enganou eles. Como não só enganou ele, mas enganou muita gente. E está enganando. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 12. 2 e capítulo 12. O diabo enganou o homem. O homem foi enganado. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as potestades que estão neste mundo. Efésios capítulo 6. Jesus derramou sangue por cada homem, por cada terrorista que está ali, por cada homem. Jesus derramou sangue por ele, por cada um de vocês, irmãos. Esses cristãos morreram para ser a prova. Esses cristãos perdoaram a cada homem que mata um cristão e uma cristã lá na Palestina. Você que está na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Oceania, no Brasil, nas Alagoas. Você que está em Viçosa, na minha cidade maranhense. Você que está, querido, no Matão. Você que está em cada cidade das Alagoas, você que está em cada bairro de Maceió, você que está na Nevada, no Bom Parque, você que está aqui na Nova Vila, o trabalho que você faz no Senhor não é em vão. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais a obra do Senhor, sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. O trabalho do Senhor não é em vão, porque o Senhor vai dar o galardão a cada um, porque tem uma promessa de Deus que está escrito no livro. Eu quero ler essa palavra que está escrita no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 22, perdão. Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz assim: ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. Mas ele me disse: não façais isto. Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Prostra-te diante de Deus. Disse ele ainda: não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça a justiça, e o santo se santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo,
para dar a cada um conforme as suas obras. Ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impuros, os impúdicos, os homicidas, os idolatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eles estão fora da cidade. Eles estão fora do reino de Deus, desse povo. Jesus, glória a Deus e aleluia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. O Espírito e a esposa diz e vem. Possa aquele que ouvi dizer também. Possa aquele que ouve dizer também. Vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhes tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descrita neste livro. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Meus amados e minhas amadas, filhos de Deus, eu encerro essa pregação, encerro essa mensagem nessa tarde. Dia lindo, o dia da ressurreição. Domingo, 9/4/2017. Abraçando a minha cruz, junto com meus irmãos e as minhas irmãs do leste, do oeste, do norte e do sul, para que um dia nós possamos também ressuscitar com Cristo e com Ele verdadeiramente morar no trono do seu Pai, como está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 21 e 22. Fique com a bênção do Senhor. Eu vou dar aqui: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas que estão em Israel, que estão na Palestina, na África, na Europa e na Ásia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Oceania, na Antártida, no Brasil, nas Alagoas, em cada bairro de Maceió, lá na minha cidade maribomense, e lá no Matão, e em cada bairro de Viçosa. Um beijo e um abraço para todos os irmãos e para todas as irmãs, ressuscitado e ressuscitada em Cristo Jesus. Vamos cantar o hino para terminar esse momento, em nome de Jesus. Ô glória! Ô glória! Ô glória! Ô glória! Lembre do tema. Lembre do tema. Lembre do tema. Lembre do tema. Deixa eu ler o tema, para terminar com o tema, em nome de Jesus. O Espírito Santo me lembrou agora. Lembre do tema. O tema é esse. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33.
não vos deixes enganar. Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 4. Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 4. Não vos deixes enganar. Em más companhias, corrompe bons costumes. Esse é o tema. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 4. Esse é o tema. Não vos deixes enganar. Em más companhias, corrompe bom costume. Despertai como convém, e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus. Para a vergonha, vos digo, diz o nosso apóstolo Paulo, para hoje, nos tempos presentes, nesse dia lindo, domingo, dia da ressurreição do Senhor, 9/4/2017. Vamos terminar adorando e cantando para esse Deus maravilhoso. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não vai desistir. Vamos cantando assim, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por essa linda palavra, em nome de Jesus. Vamos cantar assim, igreja. Vamos cantar assim, Senhor. Para ti, Senhor. Para ti, Pai. Para ti, Jesus. Para ti, Espírito Santo. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não
Aleluia. Ele não desiste, querido. Ele não desiste, querida, de nós. Ele não desiste daquilo que Ele criou. Ele não desiste da imagem e semelhança dEle. Oh, glória a Deus e aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Um beijo no coração e na alma e no espírito de cada ressuscitado e ressuscitada dos quatro cantos do mundo. Tchau.